Entregamos, ó Pai, essa reunião, ó Pai, para que seja conduzida e direcionada pelo Teu poder, pelo Teu Espírito. Agradecemos, ó Pai, por mais um final de semana, Pai, que o Senhor nos desse, ó Pai, sobre cada um de nós. Onde tivemos, ó Pai, a oportunidade de estar em família, ó Pai. Amém. Como, Deus, eu pude estar comemorando o aniversário da minha sogra com a minha cunhada, minha esposa. Eu te agradeço, Santo de Deus. Que o Senhor tenha se permanecido fiel, a Tua palavra tenha se cumprido, ó Pai. E eu sei, ó Deus, que os Seus planos, os Seus projetos, ó Pai, precisam se cumprir cada vez mais sobre as nossas vidas e nós não abrimos mãos deles, ó Pai. Por isso, nessa tarde, Pai, nós estamos aqui reunidos para fazer, ó Pai, menção do Teu nome e aprender Deus. Contigo, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. E amém? Aleluia. Êxodo 13. capítulo 13. A consagração dos primogênitos. E disse o Senhor a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Então disse Moisés ao povo: comemorem esse dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com a mão poderosa. Não comam nada fermentado. Neste dia do mês de Abide, vocês estão saindo. Quando o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hetitas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, a terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, terra onde há leite e mel com fartura, vocês deverão celebrar essa cerimônia neste mesmo mês. Durante 7 dias comam pão sem fermento, e no 7º dia façam uma festa dedicada ao Senhor. Comam pão sem fermento durante os 7 dias. Não haja nada fermentado entre vocês, nem fermento algum dentro do seu território. Neste dia cada um... Tá dando erro aqui. Tá bom, hein? Deu erro aqui. Aquela famosa... Geração Aí, Nutella. Geração... Aqui não travou aí? Também Geração Nutella. Vai, geração Nutella. Era aí que tá indo. Em nome de Jesus. Aqui tá funcionando. Aqui também o sinal tá... Aqui não cai esse sinal. Vamos lá. Neste dia cada um dirá ao seu filho: assim faça pelo o seu Senhor, que o seu Senhor fez por mim, quando sai do Egito. Isso lhe será como sinal em sua mão e memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios, porque o Senhor o tirou do Egito com a mão poderosa. Cumpra essa determinação na época certa, de ano em ano. Depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus e entregá-las a vocês, como jurou a vocês e aos seus antepassados, separem para o Senhor primeiro nascido do todo o ventre. Todos os primeiros machos e todos os seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgatem com o cordeiro toda a primeira cria de jumentos, mas se não quiserem resgatá-las, crebem-lhe o pescoço. Resgatem também todo o primogênito entre os seus filhos. No futuro, quando seus filhos perguntarem o que significa isso, digam-lhes: como mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Quando o faraó resistiu e recusou a deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto os de homens como os de animais. Como isso, sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgatamos os nossos primogênitos. Isso será como sinal em sua mão e símbolo em sua testa, de que o Senhor os tirou do Egito com a mão poderosa. A partida dos israelitas. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel
prestarem um juramento quando disse: Deus certamente virá com auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia do Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Continuar? Aleluia. Ou dá pra gente conversar? Eu acho que dá pra gente conversar aqui. Né? Vai ser pouca coisa, mas aquele dia parece que vai entrar em um outro tema diferente, né? É. Você começar então, Roger, por gentileza? Eu vi você grifando aí a nuvem, coluna. A nuvem. Eu acho que o 13 aqui começa, né? Deus falando a Moisés o que ele quer do seu povo. E aí a gente vai ter algumas marcações, até mesmo que eu coloquei, que é cada referência, né? Deus No 9 aí, né? Isso, Deus já dá um entendimento às pessoas sobre por que isso está acontecendo e depois por que vai ocorrer também, para que eles não possam esquecer do acontecimento lá com os egípcios, com os primogênitos. E aí eu marquei do 6 ao 9, né? Porque fala sobre as celebrações dos pães ázimos, e aí ele informa e fala por que educar os filhos dessa maneira, para que eles não possam esquecer que isso daí foi decorrente ao coração endurecido do faraó. E aí eles possam ter essa lembrança, um memorial que Deus dos antepassados fez, porque para que realmente, porque nós vimos aqui desde sempre as pessoas têm o costume de esquecer. Nós vamos ver até na frente, quando Moisés vai subir, eles vão esquecer também para orar. Então, eu acho que é mais ou menos esse caminho. Sim. Eu vejo também tipo assim, nessa questão que o Senhor ele ensinou a Páscoa, né, no procedimento da Páscoa, no capítulo anterior. E agora ele coloca como estatuto explicando que vai fazer toda vez o mês de Abib, né, que é o mês de abril, que é o nosso. Vai fazer sempre, né, o mês ali, tudo certinho, como você leu aí. E eu vejo também que Deus ele meio que resgata novamente a importância da primogenitura, que aparentemente parecia que está perdida. Um dos motivos que ele mata os filhos é para também trazer a primogenitura, porque logo depois que ele vai e fere e mata os filhos, ele vai começar a dizer: o primogênito é meu. Perfeito. Não só o nascido de homem e mulher, também do animal. Já trazendo naquela questão de uma oferta, do dízimo, de dar para Deus o melhor, o primeiro, para ele, na questão do animal também, né, como oferta. Ele vai restabelecendo novamente o conceito de adoração, restabelecendo os padrões de adoração e ensinando o povo novamente a ter um relacionamento com ele. Querendo ou não, a Páscoa é um interlúdio, né, se eu posso usar essa palavra. Que isso? Joguei no celular. Um interlúdio. Interlúdio. Porque por mais que seja uma celebração humana para eles ali, da saída do Egito, eles vão sempre lembrar: quem me tirou daqui? Virou um culto. Sim. Virou um culto. A coinonia, né? Entendeu? A comunhão. A comunhão. Estabeleceu pela primeira vez, eu acho que é a primeira vez na Bíblia que Deus estabelece, tipo assim, meio que um culto. Bota as pessoas juntas para celebrar. Para celebrar por mais que Abraão, Isaac, Jacó, eles sempre tiveram a cultura, até mesmo o próprio Noé, da construção de altares para exaltar e glorificar o nome do Senhor, nunca teve a celebração de engrandecer mesmo a ele. Sempre foi algo particular do homem para com Deus. Mas aqui não, aqui começa a comunidade para com Deus.
E a gente vê isso e me chama tanta atenção que, tipo assim, no 9, que eu até marquei aqui, que quando a gente vai ver Apocalipse, né, o selo da besta Eu ia falar isso agora. e o selo dos filhos de Deus é na mão direita e na testa. E aqui Deus, a gente já Aí, qual entende que é desde o- o princípio. Que no fala aí? 9. 9? Aham, no 9. Não, Virar por por favor. sinal, travadinho. Porque, meu, a besta tava querendo vir. E te será por sinal sobre tua mão e por lembrança entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja com tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Isso, então você vê que Deus já começa a estabelecer o culto a Ele e também mostrar, cara, aquele que me cultua, aquele que está comigo, aquele que de fato me adora, vai ter uma marca diferenciada. Já começa a ter essa visão. E agora já é algo externo, né? Mais interno, que nem era a circuncisão. É uma marca externa. Agora qual o selo? Eu tentei procurar aqui na minha Bíblia, o cara não diz. Não sei se no seu fala alguma coisa aí. Se seria de fato uma marca mesmo Visível? na mão, Não. algo visível assim. Eu acredito que seja algo visível, entendeu? Pô, e terá posteriormente sobre a tua mão e sobre lembrança entre os teus olhos, no caso aqui na testa mesmo, né? Agora, não sei se seria uma marca. Eu não sei se seria uma marca visível. Acho que Visível ou seria uma algo marca... simbológico apontando pro eu acho. Apocalipse no final, né? Entendeu? Porque aí a pessoa poderia se marcar, às vezes, Isso. pra... Aí acho que que entra não. nessa Eu situação acho que que nem é o mais- Roger pode ganhar tatuagem? Caraca, velho, morreu como um cordeiro. Tá entendendo? É isso que é interessante em Ó, entender. 2, ixi, Esse é a âncora. 4, Caraca. tá igual o gibi. Essa parte aí que você falou, aqui no 16 fala assim, né? Isso será um sinal na sua mão e símbolo em sua testa para que o Senhor de que o Senhor nos tirou do Egito com uma mão poderosa. E tipo assim, o que se falou em relação ao Apocalipse, cara, olha como é que é o inimigo, né? Ele tenta tentar fazer igual, porque sim, se a gente vê as pragas do Egito, né? Os magos fazem, né? Até certo ponto eles igualam tal, e depois eles, cara, isso aí eu não consigo, isso é dedo de Deus. E aí até que, se você parar para pensar, por que será feita essa marca, né? Da besta? Sim. Para o que? Se tornar escravo. Então Deus está liberando o povo, está tirando ele do Egito, está tirando da escravidão, e a gente faz a gente liga lá no Apocalipse, tá? E essa marca da besta vai marcar aqueles que é do reino do mal, né? Do inferno ali. E eles se tornarão justamente escravos por conta da... Caraca, é muito doido, né, velho? A Bíblia, tipo assim, faz Isso umas é interessante, pontes. você falou a questão de... Normalmente o escravo, isso historicamente vai dizer que os escravos eram mesmo marcados pelos seus... pelos seus senhores, para saber de quem ele De era quem aquele era. escravo. Eu, assim, na minha visão, até mesmo aqui na Bíblia que você falou, eu falo aqui, qual é a marca como seguidor de Deus? Ah, não, e aí, mas A forma como educa seus filhos, o amor que demonstra pelos outros, a preocupação com o necessitado, a fidelidade a Deus, tais atitudes deixarão marcas visíveis. Os cristãos são marcados pela forma como amam uns aos outros. Isso é a verdadeira marca do amor de Cristo. Aí falou, lê, testemunho, né? aí lê João 13, aí do 34 ao 35. (13, 34, 35). Vamos lá então. E Deus amou o mundo? Não. As últimas instruções de Jesus aos seus discípulos. Um novo mandamento vos dou. Não vos ameis uns aos outros. É que ameis uns aos outros como eu vos amei. É pesado. Por isso que eu falei. Aqui É é isso mesmo. pesado. E também vós uns aos outros ameis. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos. Se vós amardes uns aos outros. Disse Simão, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, para onde eu vou não podes... Não, 34 e 35 só. 34, 35? Ah, tá. É. Entendeu? Então, mas é isso aí. Deus Entendi. já falou. As marcas aí testemunho. E É querendo que ou não, o nós- testemunho é visível. É, E o é amor, isso, né? cara. Mas não é algo
não é uma marca Que Jesus nem era físico. circuncisão, que era uma exato. marca física. Sim. Aí mesmo ele É já de revelou. conduta. É isso aí, entendeu? Jorginho, aí você parabéns pela sua busca incessante do reino. E eu gosto desse versículo aqui. Eu tinha lido ele, mas eu não achava. Vou até marcar aqui, João 3,34. Porque ó, Jesus, quando ele vem, ele prega para os fariseus, ele prega o seguinte: existem 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. o teu próximo como a ti mesmo. Só que agora ele muda o segundo mandamento. Um novo mandamento eu vos dou: ameis uns aos outros como eu. Rapaz, Ó. o Elevou. sarrafo tá lá em cima O sarrafo agora. subiu. Aí Porra, fala porque que... às vezes nós mesmos não temos amor próprio por nós, cara. Agora como ele amou. Agora Ixi, como ele amou, irmão. esquece, ele se entregou Tá lá em por eu e cima. por você. E aí? Aí agora deu ruim. Tá lá em cima. Aí ele falam que ele não veio, tipo assim, a lei era severa e agora é tempo de graça. Ei, o sarrafo aumentou na graça também, irmão. Pensa aqui. Tá pior. Era mais fácil quando era lei. E aí no 17, né, Deus guia o povo pelo caminho. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e tornem todas as coisas, ao não. Egito. Cara, Deus conhece os teus. Ele sabe onde é que o Roger vacila. Só você Deus, velho. E é lá que ele vai me botar pra ser testado ainda. Você acha que é de lá que ele vai me livrar sempre, igual ele livrou o povo aqui? Chega uma hora que o povo vai ter que estar lá, vai estar te olhando provar lá, lá. e aí Deus vai falar assim, ó, não tá no tempo. Vai lá com todo mundo e mata todo mundo. Ah não, acho que só 100 dá, 30 dão. Lá na parte de Sim, sim. você tá na visão, né? Uhum. Vai lá, as 30 morre todo mundo, e aí as pessoas ficam com medo, ficam abaladas, e aí Deus falou o quê? Pra ir todo mundo, Deus não tá falando pra ir em pouco. Obedece a Deus por inteiro, porque se você obedecer só por partes, não vai adiantar em nada. Isso é verdade. A gente Sim. quer, Senhor Deus é só nosso aqui, jeitinho. quando chega na Só fase dou meu de... dízimozinho certo e tá ótimo. E aí eu não preciso adorar, não preciso ir pra igreja, tá bom. Eita, aí... Deus tá mostrando que tem que Ou ser popular. se não, eu dou dízimo e vou na igreja, mas eu não quero comunhão com ninguém não. Eu sou aquele que, pô, lá na igreja as pessoas são muito mimimi, eu não quero Ou te muita digo mais. conversa. Não quero muita conversa, não quero saber das pessoas, não quero saber se elas precisam de ajuda. Não, isso daí é papel do pastor, do líder. Ué? E aí o novo mandamento vos dou. Então, Tá entendendo? É isso aí. porque existe muito, cara. As pessoas às vezes falam muita coisa e quando é pra viver realmente assim, às vezes tem um irmão lá, pô, o irmão tá necessitado, tá precisando de alguma coisa. Ah, então beleza, então eu vou dar um dinheiro porque eu não quero nem convivência com ele. Ele se vira, ele compra e tal. E às vezes você não quer nem ouvir a pessoa, achando que só Só o dinheiro resolve. o bem material, né? material vai resolver. E às vezes o cara precisa mais que isso. Precisa de uma oração, precisa de alguma coisa. Às vezes o cara só precisa desabafar, cara. É. Só desabafar, botar pra fora. Eu tava falando com o Cláudio, olha como é que é isso aí que vocês estão falando. Teve um dia que eu tava ali na orla de Camburi, eu vi minha noiva, né? E aí a gente tava ali, aí a gente ia pegar o patinete ali pra andar e tal, a gente nunca tinha feito. A gente tava justamente ali colocando o crédito ali no patinete elétrico, né? E aí chegou um morador assim, não sei se é um morador de rua, mas chegou assim próximo. E aí ele pediu, né, dinheiro, alguma coisa assim, e, tipo assim, a gente não tinha dinheiro, tava passando no Pix ali e tudo mais. Ele falou, cara, a gente não tem dinheiro aqui não. Mas aí eu lembrei naquela hora, tipo assim, ó, não tenho nem prata nem ouro, mas eu entendo e vos dou e tal. E aí eu falei com ele, falei do Senhor, né? Cara, ele começou a chorar, e aí eu abracei o cara, tipo assim, eu abracei o cara e depois ele chorou mais ainda. E ele falou, cara, não sei quantos, tipo assim, não era aquele drogado, você não via, entendeu? Quanto tempo eu Ele não falou, recebo um abraço? eu não sei quanto tempo eu não recebi um abraço. E é justamente nessas situações, que às vezes você, é só um abraço, entendeu? É só uma oração, não é... Muitos crentes têm uma postura totalmente diferente, sabe, André? Vem um camarada desse e troca de calçada. Sim. Ele age. Ou já esconde o celular. Cara, sendo sincero,
Eu É falo claro pra que minha a gente esposa. a gente eu falo pra minha discerne esposa. também, né? A gente Sim, sabe eu quando falo é um pra ela, cara... ó, Espírito discerne É. espírito. Tem que ter um discernimento, Ele mas tem eu que falo ter pra um minha discernimento, esposa. porque Não fica pagando de doido fazer esse negócio não, cara. Porque quando ela tá sozinha com um homem, um morador de rua, cara, eu sei que a gente tem um intuito tão bom de querer ajudar, Sim. mas muitos desses caras são... estão ali porque quer. Exatamente. Estão ali porque quer. Muitos desses caras já começaram a andar, a caminhar, e é nisso que a gente tem que ter o discernimento da situação. Eu falo pra minha esposa, eu falo, amor, sozinho não faz nada disso não. Tô com você, beleza. O que der pra você vai dar pra mim, e normalmente quando tem um homem eles ficam um pouco mais retraídos nessa situação. Mas essa palavra que você falou aí, cara, como é que é interessante, velho. Aí você lembra aquela vez quando você contou seu testemunho? Aí você falou que o cara da Ubanda... Da macumba. É isso que a gente precisa ter, essa visão. O cristão precisa ter essa visão nessa situação. Ver a dificuldade na pessoa e não trocar de calçada, não, mas mostrar o verdadeiro caminho. E tentar apontar pro cara. Outro dia a gente ia bastante numa clínica de reabilitação, né, e acabei conhecendo muitos desses camaradas nessa situação que nem o André citou aí, né? E um menino, cara, ali do Ibis, cara, pensa num cara que toca violão, velho. Doideira. O cara pega o violão na mão, o ambiente muda. Muda o ambiente, o cara com o violão na mão. Aí, eu tinha saído pra lanchar com a minha esposa, ele chegou. Pô, pega um lanche e tal. Aí ele me reconheceu e pediu um lanche. Eu falei, não, beleza, vamos pedir um lanche pra ele e tal. Tudo mais. Eu falei, pô, meu aniversário hoje. Eu falei, tô fazendo quantos anos, cara? Ele, 43. Eu falei, irmão, vai ficar nessa desgraça de vida até quando? Mano, ninguém mais te quer. A família já desistiu. O cara tentou umas duas vezes. Tem que lutar, eu sei que não é fácil, mano. Eu nunca usei uma droga, mano. Então eu não sei como é que é esse sentimento dessa parada aí de sentir a abstinência do negócio, porque você ser o escravo, isso tá marcado no cara. Sim. E ele vai lutar contra isso a resto da vida. Pelo resto da vida. Sim. Mas eu luto contra a prostituição também todo dia. Então eu entendo que é a mesma coisa. Entendeu? Contra a carne, a luta é Só diária. que aí, o dele é visível. Todo mundo sabe quando ele tá drogado. Todo mundo sabe quando ele tá na merda, né? Podemos dizer assim, mais claro. Mas o nosso, muitas vezes, é oculto. É um pensamento. É um pensamento, é um desvio de olhar. Sim. É até mesmo a masturbação. Pra nós homens, como isso é difícil pra caramba. Se o cara não vigiar, cair nessa merda toda hora. Verdade. Entendeu? E isso não te deixa a marca que você fez o errado. Tá ali escondido. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Só Não Deus. é visto, Tá né? entendendo? Pelas Não é pessoas. visto. E eu cheguei e falei, cara, velho, luta contra isso. Tal. Aí o camarada chegou, né? Dando na lanchonete, ele viu o que eu fiz. Eu falei, não, eu só fiz assim na situação, cara, porque eu conheci o camarada e tudo mais, eu sei da índole dele e tal. Eu sei como é que ele é. Ele falou, não precisa pagar o lanche não, eu vou pagar aqui pra você aqui, não tem problema nenhum não. Eu falo isso, cara, porque esses caras já chegou uma vez aqui, o dono da boca de fumo me entregou 10 lanches, olhou pra minha cara e falou o seguinte, dá pra quem come, porque tô chegando lá e tá trocando tudo em droga. Às vezes tá vendo como é que é? Aí entra nesse texto que você falou. Deus viu lá na frente, vamos mudar o caminho, porque senão o povo vai querer retroceder. E aqui me chama muita atenção nesse texto aqui também, cara, é que o povo esqueceu de Deus. Mas quando eles saíram do Egito, a Bíblia diz aqui, deixa claro que Moisés levou consigo os ossos de José. Cara, o José foi um baita de um governador, um homem de Deus, merece todo carinho e respeito. Mas o povo lembrou mais a palavra de José do que Moisés. do próprio Deus. Tinha esquecido de Deus. Tinha esquecido dos princípios, de vivenciar verdadeiramente. Mas a palavra que o José falou, cara, e José já foi sabedor e anunciou. E falou, ele falou assim, Moisés tomou consigo os ossos de José consigo, porque havia estreitamente ajuntado os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos. Então José falou para o povo antes dessa saída.
certamente Deus vai visitar a gente e vai me fazer subir. Então, quando eu subir, leva contigo os meus ossos. Então, você vê que, cara, olha às vezes como é que a gente não consegue a constância que eu falo. Cara, se o cara falar pra mim assim, Gabriel, faz isso, permanece que vai acontecer. O que a gente vai fazer? A gente vai ficar ali focado naquilo, até acontecer. O problema é que quando isso não acontece no seu tempo, a gente perde a gana, a vontade, o ânimo, e às vezes a gente começa a falhar. Eu acho que as pessoas veem também assim como um exemplo, né? As pessoas querem ter... E as pessoas têm que viver isso. Você tinha até falado sobre querer uma experiência assim, ó, bem forte com uma experiência transformadora. Com Deus, né? E eu acho que Moisés teve já, só que as pessoas ainda não... Porque o povo, na verdade, cada um tem que viver o seu para realmente mudar. Às vezes eu até falo, né, que cada um deveria ter uma experiência para realmente mudar a chave e nunca mais sair daquilo. Até quando eu fui visitar um amigo na sexta-feira, aquele lá... Foi lá? Foi benção. Foi benção. A gente... Orei lá por ele, né? Falei, tava confortado, ele deve... A esposa dele deve ter, depois me mandar uma mensagem, que ele fez cirurgia de manhã, e ele tava em observação. Fui lá e eu falei com ele justamente isso. Falei, irmão, para você estar passando por isso tudo, Deus quer uma experiência pessoalmente com você. Ele quer que você tá totalmente na mão dele. Não tem, fulano de tal, que... Não, você tá totalmente entregue dele, dependente dele. E ele faz o que você quiser, que você tá na cirurgia e não tem como. E ele, sabe, ele entendeu que é isso mesmo, o momento dele com Deus. E ele estava bem confortante. Eu falei, irmão, e eu falei bem claro para ele, falei, irmão, e se for da vontade dele também que você esteja mais próximo dele, não vai ter ninguém que consegue impedir isso. Ele, não, amém. Eu falei, mas nós estamos confiantes na vitória. Ele é cristão. Eu falei, mas nós estamos confiantes na vitória. Ele falou, amém. Falou, amém, que seja feita a vontade dele. Nós estamos aqui. E aí oramos lá por ele. O outro irmão o outro cara lá que não era que a gente estava lá perto lá também. Recebeu a bênção. E aí... De bicada profética. Sábado a esposa dele teve ceia, né? A esposa dele foi lá, levou a ceia pra ele, pra cear. E assim, eu falei, mano, é porque às vezes Deus quer uma experiência contigo para que outras pessoas ao seu redor sejam convertidas através do seu testemunho. E me lembrou de Lázaro. E aí, cara, não tem como, Gabriel. Se Deus fez, você tá passando alguma coisa... Não tem como, não é para você reter isso, é para você, porque imagina só, a gente estava pensando, né, sobre a filha de Lázaro, Lázaro, perdão, quando morreu, ele estava 3 dias morto. Se Jesus tivesse chegado lá, ele não teria morrido. Sim. E aí as pessoas, quando falam que Lázaro morreu, porque Lázaro é um amigo próximo do Senhor. Jesus chorou, né? A Bíblia vai falar que Jesus chorou. E aí a gente vê que Lázaro estava 3 dias mortos. E Jesus podia ter ido. É 4, né? Não. Ele chega lá, são 4 dias. 4 dias, chega lá no 4 dia. 3 dias, aí 3º dia ainda. 3º dia Jesus ele soube. Chega... recebe a informação quando Jesus está no caminho, e aí ele chega lá no 4º dia, perdão, é isso mesmo, no 4º dia. E aí... Porque a alma, no judeu, no 4º dia, eles falam que a alma já saía do corpo, né? Não tinha como mais... Eu não sei dizer como é que era a tradução da época, né? Em relação a... Mas no texto, lá na Bíblia, diz que Maria, né? Vai primeiro com Jesus. Que falou. Chega lá e Jesus fala... Que Maria chora para Jesus, Jesus chora. Não, primeiro eles vão lá, chamam Jesus e Jesus não vai no tempo. Jesus não atende. No tempo que eles solicitam. Aí depois ele chega e vai e fala, chegou a hora de descermos ir para a Betânia.
É chegada a hora de descer. Aí que ele vai e chega. Aí Maria vai soltar essa situação. Se o Senhor tivesse vindo aqui antes, meu irmão, ele estaria vivo. Ele estaria vivo. Porque exatamente. Porque Ele quando fala, Jesus ele está, não- o ambiente não tem como. A Ele não está morte. morto, ele só dorme, mas isso é tudo para a glória de Deus. E eu acho que essa parte que é interessante, que tipo assim, além do milagre que Deus fez ali, as pessoas que depois viram Lázaro morto e depois ressuscitado ali para a cidade, Sim. aquilo. E a gente... Expandindo Não o dá evangelho por polêmica causa da danada, testemunha. No 12 mesmo, João 12, vai continuar dizendo sobre os testemunhos de Lázaro. Os caras mandam prender Lázaro. E é Não, justamente... você não estava morto. Tá entendendo? Não? Porque assim, realmente o testemunho, né? Sim. Jesus vai falar, se credes, então verá. Sim. Que... Verás a glória de Deus. Se de credes credes, em mim, verás a glória de Deus. João 11, ainda que está 25, morto... Filho de Jairo, né? Não, filho de Jairo também. Filho de Mas Jairo. aí Lázaro vai, acontece isso, Jesus chora, Maria chora. Aí na própria Bíblia fala que as pessoas se comoveram também. E aí fica aquele cenário, né? Todo mundo chorando e tal. E aí Jesus vai e chama Lázaro para fora. Então eu acho que é experiência mesmo. As pessoas ali todas comprovaram uma experiência. Imagina você ver que uma pessoa morreu, passou Sim. dias e dias, a pessoa já está Eu morta. falo por experiência própria. E Quando o William Tramac, ele falou comigo a história dele e falou que ia apresentar o filho dele na igreja, eu falei, cara, eu vou. Ele convidou várias outras pessoas aqui do serviço para ir também. Eu fui o único que eu fui. Sabe por quê? Por causa disso aí, cara. Milagre eu quero ver de perto. Milagre eu quero segurar. Por mais que não é meu, onde você quer chegar é isso aí. Por mais que não é meu, mas aquilo me motiva a caminhar. claro, Me motiva a caminhar. Que nem a gente vai, no último versículo termina aqui com a nuvem por cima e a coluna. A coluna não foi por causa do povo, foi por causa de Moisés. Mas o testemunho de Moisés gerou bênção na vida deles para fazer o quê? Para motivar eles a caminharem. exato. Mas a mudança só vem na experiência particular. O testemunho alheio me motiva a aumentar a minha fé, me motiva a ensinar como é que é o caminho, me ensinar que, cara, se o irmão Roger conseguiu, eu também consigo. Cara, se Deus abriu a madre do fulano, do Beltrana. Lembrando que Deus tem cada um, Deus tem o seu... Sua multiforme graça de Que nem a gente tem a situação aqui, eu falei de madre, agora me fez lembrar. Abraão não podia ter, a Isaac fazia o quê? Orava incessantemente, porque ele viu um exemplo dentro de casa. Chega Jacó, não pode ter. Também não pode ter. Aí o que ele faz? Ficou vivendo incessantemente, mas não largou. Cara, uma hora vai acontecer comigo. O que eu preciso é permanecer diante da vontade de Deus. Isso também, se não acontecer... Amém. Eu vou estar com ele na glória. Isso que eu falei, foi sábado teve Santa Ceia, né? Uhum. E aí um irmão próximo lá, ele tenta assim ter filho, né? Tem um tempo. E aí o pastor anunciando, né? Fulano de tal tá grávida. Aí o pessoal... E aí, velho, aí ele saiu assim, foi lá pra fora, né? E aí eu tava rodando, né? Porque eu tava na escala, grupo de apoio, e aí a gente fica dando. E aí os irmãos, rapaz, hoje, o Patrick tá chorando lá ali na cantina e tal. Falei, chorando, mas por quê? Vamos lá. Aí eu falei, vou lá. Aí fui eu e um outro irmão. Aí eu cheguei pra ele lá e falei, pô, irmão, que houve, cara? Que foi? Ele chorando. E aí ele falou, não sei o que, falou assim, né? Eu falei, a pessoa não vai dizer nada. Aí eu falei, cara, deixa eu falar uma coisa. Nós não. Eu falei, mano, olha, eu não consigo colocar Deus em uma caixinha pra te explicar o que Deus tá fazendo na sua vida. Infelizmente, não consigo mencionar assim o pensamento dele, não consigo. Isso daí é só, a soberania é só dele. Mas eu posso te dizer que na Bíblia, como Jó às vezes tentou argumentar ou até mesmo falou assim,
Deus, eu vou querer saber por que o Senhor Rebater tá... alguma coisa, né? E depois quando ele entendeu que tudo era para honra e glória do Senhor, se ele estava fazendo não importava mais, que ele só queria a presença do Senhor na vida dele, tudo transformou. Eu não sei o que Deus... A esposa dele veio também, né? Começaram a chorar. Eu falei, ó, vou orar por vocês, porque na Bíblia fala pra gente orar para quem precisa de um milagre. Se vai acontecer ou não, Sim. isso não é problema meu também, não. Soberania de Deus. O problema é de Deus. Às vezes as pessoas ficam, eu vou orar pro fulano de tal e, não aconteceu. Cara, se não aconteceu, amém. A sua parte como cristão foi orar. É isso aí. Você tem que entregar a Deus. Não cabe a mim eu não conceder, né? É. Quem faz é ele, cara. Aí vai falar, em João, se te hei dito, se credes não verá a glória. Então, aí eu falei com ele, ele orou e tal, ficou mais confortável, sabe? É muito delicada essa É situação, muito né, cara? triste. Eu falei, cara, porque quem tem filho, você, Gabi, mano, eu não consigo imaginar minha vida sem meu filho. Eu tenho um filho e eu não tive essa dificuldade, como muitos às vezes têm. A gente acha que não é, cara. A gente trabalha com pessoas aqui que tem essa dificuldade, cara. Sem citar nomes, né? Mas a gente trabalha com pessoas aqui que tem essa dificuldade. E uns conseguiram e outros ainda não conseguiram. Outros tentando. E outros que talvez nem vão conseguir. Então, eu entendo, o que eu posso tentar imaginar é a frustração, às vezes, quando você falou esse testemunho do rapaz, cara, não é nem porque inveja do outro acontecer, Não é raiva consigo mesmo e uma ansiedade de querer acontecer. Entendeu? E às vezes a nossa ansiedade em algo só atrapalha, velho. Só atrapalha. Olha que o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, que excede o nosso entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus, cara. Então, cara, eu sei que como é que eu viro pra um cara desse e falo, pô, irmão, tá acontecendo na vida do outro, mas na sua não tá acontecendo, eu não sei dizer o motivo. Mas eu preciso que você entenda que, cara, permaneça. É aquilo que eu falei. E às vezes a gente viver a panela de pressão, tá dentro lá mesmo, que é complicado, cara. Sim. Entendeu? Eu chegar pra um cara desse e falar assim, cara, tenha fé, acredita. É lindo, é o direcionamento, é perfeito, é maravilhoso e é o correto. Mas eu preciso que esse camarada tenha a mente aberta. E todos nós vamos passar por isso um dia, cara. Quem não passou vai passar, não da situação, às vezes, do filho, mas na situação de uma outra área da sua vida. Porque Deus é o Deus de particularidade conosco. E vai ter, cara... Cara, e é difícil, né? A gente Precisa, fala, precisamos ter. igual eu falando lá com ele e tal, assim, bem... Eu falei, irmão, eu entendo, cara. Eu entendo porque... Às vezes, isso a dificuldade é muito difícil você passar por ela. Quem não tá passando, consegue às vezes até relevar. Mas quem tá dentro da fornalha, Sim. é muito difícil. É por isso que é bom a gente sempre buscar essa busca com Deus para criar uma boa raiz, uma boa base, cara. Que não vai ser qualquer coisa que vai te derrubar. Não pode ser qualquer coisa que te derruba. 1 Pedro vai falar, capítulo 5, né? Humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Cara, se você tá cumprindo, tá dentro dos caminhos do Senhor, tá tudo certo, eu sei que às vezes é assim, passar pelo deserto não é fácil. Não é fácil, não é para qualquer um. A maioria das pessoas realmente cai quando você está nesses momentos de aflição, porque é o momento que tanto que na Bíblia... Para mim, Gabriel, essa pra mim é a parte mais difícil, para mim. Para todos, acho que para todos nós, Gabi. Porque tem gente que fala assim, adorar a Deus quando tá tudo muito bem, é muito bom.
É muito bom. Não, pra mim eu acho que essa parte é mais fácil. Mas às vezes, cara, Esquecer, você acha? esquece. Quando tá muito bom? Não tá muito bom, esquece. Também. Acho que também. Entendeu? Eu preciso, às vezes, das minhas guerras. Dificuldade Das pra... minhas guerras internas, Por entendeu? isso que às vezes a gente acha que o Brasil assim tá passando isso para que as pessoas possam acordar e ainda não acordam, né? Sim. Também faz sentido. Que nem vou dar exemplo aqui, você conquistou aí seu apartamento aí. Quantas vezes você orou sobre esse ponto até que acontecesse? Rapaz, eu, falar a verdade pra você, eu oro até hoje a gratidão a Deus por Não, isso. sim, mas é isso que eu quero chegar. Isso foi um ponto de partida para que você, às vezes, caraca, vou botar isso diante do Senhor. Sim. Aí você começa a orar sobre isso. É aquilo que a gente conversou alguns negócios atrás. Daqui a pouco você começa a lembrar do colega que você foi visitar na sexta-feira. Aham. Aí agora você lembra desse rapaz que você viu no culto. Tudo porque você teve uma motivação inicial. Claro. Entendeu? Você começa com uma motivação especial e É você sempre assim, você né? vai se apaixonando por esse Deus dia após dia, ele vai te abrindo os olhos, aí você vai entendendo o reino de verdade. O meu Entendeu? foi meio louco, né? Que eu lembro que eu Sim. falei com a Letícia, falei, amor, vamos morar aqui. Se for decidir dar vontade de nós vamos vender o apartamento muito rápido. Então assim, foi uma oração Sim. de semana mesmo, e aí aconteceu muito rápido. E aí foi acontecendo muito rápido. Eu falei, cara, se Deus vendeu, Deus vai aparecer um apartamento para cumprir. Um apartamento para cumprir, não, para comprar. Ainda bem, porque você Ah, vai pra pagar cumprir. ponte. E aí apareceu, a gente até ficava brincando, lembra, Gabriel? Uhum. E Gabriel, hoje você vai morar debaixo da ponte. Eu falei, rapaz, eu não tô nem aí. Tava tão acomodado assim no Senhor, Então em paz, Sim. né? porque... Tipo o Pedrão dentro do carro, assim, quando era pra morrer, tá ligado? Exatamente, tá isso dormindo, que eu tava parada, lá. mano. Rapaz, eu acho Hã? É isso mesmo, é verdade que Ele vai aconteceu? morrer, mas ele tá dormindo, O hein? cara tá dormindo. No Dormindo outro dia, de os caras vão matar sono o cara. profundo. Hoje tem um soco bem dado no rim dele. Ei, levanta daí. Um sono É. profundo que o É cara isso. tava apagado. E é o mesmo cara, quando ele vê Jesus dormindo também, ele entendeu a parada. Porque o mesmo Jesus dorme no barco, ele fica todo, o barco vai a pique, vai afundar. Ele vira o quê? Homens de pequena fé. É. Foi mesmo. Aí ele vai, É. levanta e repreende, aí todo mundo fica atônito. Quem é esse que até o vento e o mar repreende? Aí Pedro entendeu a mensagem. Falar, eu Não, vou não confiar. Vocês vão Pode. me matar amanhã, eu vou dormir de boaça. Eu quero é descansar. Eu quero já. descansar, eu sei pra onde eu vou. Uhum. Eu sei quem eu tenho crido. Eu sei quem é meu redentor. Eu sei que, poxa, se essa porta se fechou aqui, outra vai se abrir lá na frente. Entendeu? Mas, cara, nós precisamos Sim. vencer as nossas guerras diárias. Tiago, pô, eu sou apaixonado do Tiago, velho. Esse cara é diferente, Tiago, mano. Historiadores vão dizer que os joelhos de Tiago eram tipo de camelo, de tanto que aquele cara orava. As bolotas assim, ó, de calo embaixo do joelho do cara, de tanto que orava. Bispo de Jerusalém. Tá no lisinho, Tá tá? Sim, nasce até cabelo nosso aí, velho. No cara não nascia mais cabelo, cara. Cara, aí ele vai dizer o seguinte, Tiago 4, 1. De onde vêm as vossas guerras e lutas, se não vêm de vós mesmos, dos vossos deleites? Pedis e não vos recebeis, porque pedis mais. Não. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Nossa. Cara, que ele vai nos rebentando. É. Vai um monte de ponto ali, quebrando por meio. E chega no último, no 4:7, ele vai dizer o seguinte: sujeitáveis somente a Deus e resistir o diabo que ele fugirá de vós. Tá Rapaz, entendendo? Dá você aula, né? falando assim, Cara, de que ser- ele dá uma aula, parece ser fácil. de ser duro, pastorzão, ontem, o bicho Pegou tava- pesado. Mas assim que é bom, mas, Assim é, irmão. mas ele falou, acho que ele tava assim, muita coisa. Ele falou, ó, irmãos. E foi o Espírito Santo hoje mandou, aí botou o tablet lá, que ele tinha. E abriu na parte de Maria Madalena, né, que quebrou o frasco pra. E ele botou vários contextos. E ele falou assim, na igreja de modo geral, né, que as pessoas achando que fazem alguma coisa ou também não tendo tempo para Deus ou tempo para servir. E aí as pessoas priorizando milhares de coisas, esquecendo várias coisas, igreja, irmãos, tudo, e aí ele tava assim, um ápice que eu falei, caraca,
pastorzão tá. Só a voz de Deus, né? Tá. E eu falei, e aí no final ele falou ainda assim, irmãos, ó, Um breve testemunho. eu não importa se quem gostou, quem não gostou. Infelizmente eu tinha que falar. E ele fala mesmo, sabe? pastor lá. Porque às vezes ele Ele- falou, se vocês quiserem mensagem coach, não vem pra cá. Tinha visitante. Esquece essa comunidade de fé, que é que você não vai ter mensagem coach em nenhum momento. Aí que é o que o Espírito Santo fala, as pessoas ficarem preocupadas com o horário também. Se for um lugar onde tem liturgia, esquece essa comunidade de fé, não venha. Nós não iremos, nós poderemos te receber, mas vocês não conseguirão ficar aqui. E ele falou, assim, rasgado mesmo, porque as pessoas às vezes, a gente vê, as pessoas às vezes vão um domingo, 5 meses, essas pessoas que acham que é um evento fast food, né? Acha que só tem que celebrar a Páscoa, né? Uma vez por ano. É, praticamente. Isso é E verdade. aí, Tem muito assim, né? Final de ano, lota. nossa, Nossa, Dia de virado. ceia, não lota. me fala isso, que a nossa é perto da praia, Então, mais ainda, né? lota. Por causa dos fogos. O problema é quando o cara vai lá no culto, depois vai dar uns 3 pulinhos pra, Ih, pra virar o... Acho que eu não vou, não? Oh, meu Deus! Amém? Ó, você fica brincando se o pessoal acredita. É, Agora. pode falar. Então pode. Então pode hoje. Pode não, amém. Cara, mas esse aí foi prazeroso, amigo, estar com vocês aí hoje, tá? Prazeroso. Amém. Obrigado pela Tem oportunidade. tempo bom, né, cara? De falar da palavra de Deus. Vamos morar, Edificante. tem um monte, né? Hoje. Tem um monte hoje. Quer comer no seu carro? Eu falo pra minha esposa não ir. Tem como não? Tem como não? Então, beleza, que negócio de um novo mandamento. Pego na raiz. Não, Aí eu peço manda pra minha esposa vir aqui. Não, onde amigo. surgiu as duas vagas agora lá? As duas é só uma, não? Pô, mas o outro... E Amaral, o próximo comecinho mesmo, só um, só. Se for dois, não pode. Não te deixa soberba subir o alto coração. Amém, amém, amém. Tem bom ânimo. Amém. Deus, nós te bendizemos e te agradecemos Obrigado, Jesus. por infinitas bênçãos que não conseguimos enxergar nas Verdade, nossas meu vidas. Pai. Oh, aleluia. Tu és bom em todo momento, Pai. Continua, Senhor Deus, nos aperfeiçoando no Sim, teu Senhor. amor, Pai. Para o amor com o próximo, Pai. Possamos, Senhor Deus, nos entregar, Senhor Deus, ao Espírito Santo. Sim, ó E que o Deus. Senhor venha falar, Senhor Deus, através de tantas formas, Pai, que nós não conseguimos imaginar, mas que o Senhor venha estar presente no nosso dia a dia. Sim, Em nome de Jesus. Ó Deus, nós te agradecemos também pela vida do meu irmão, Pai, que fez lá um procedimento cirúrgico, Pai. Ó Deus, queremos te bendizer e que o Senhor Deus possa acampar anjos ao redor dele, que a recuperação dele possa Sim, ó ser Pai. escandalosa, Pai. Deus, nós te bendizemos pela vida do Gabriel, sobre a Obrigado, família Jesus. dele, Obrigado, Pai, ali Jesus. constituída, Pai, Sim, filha ó dele, Pai. Pai. Obrigado. Abençoa aquele lar, aquela casa, Pai, e que setas do inimigo não possam chegar perto Repreendido, Pai, pelo teu poder. daquela casa, Pai. Deus, em nome de Jesus, dê Glória do sabedoria a Senhor, teu Jesus. filho, Pai, Sim, preciso, discernimento, Senhor preciso, Deus, Jesus. ele, Pai, que ele possa, Senhor Deus, ter a experiência, Senhor Deus, esse ano ainda com o Senhor, Em Pai. nome de Deus, Jesus. em nome de Jesus, Senhor, venha abençoar a vida do André também, Sim, Pai. meu Pai. O noivado dele, Senhor Deus, Sim, que ele possa Pai, ser um todas as exemplo, coisas, Pai, Pai. dentro da casa dele, Em Pai. nome de Que a esposa dele possa ver o Cristo, Pai, sobre a vida dele, e a cada amanhecer ele possa demonstrar isso, Senhor Deus, te buscando cada vez mais, Sim, Pai. Senhor. Pai, em nome de Jesus, te agradeço pela minha vida, Pai, Obrigado. que eu possa melhorar, Pai. Como todos cristão, nós. Pai, todos os Sim, dias, Pai, sim. que eu possa me humilhar mais e mais, Pai. Como Sim, Paulo, as Jesus. escamas dos meus olhos possam cair, que eu possa enxergar somente o Senhor, Pai. Verdade, Pai. Deus, em nome de Jesus, abençoa minha esposa, Senhor, Em meu nome de filho, Pai. Jesus. Senhor Deus, Samuel do Senhor, Pai, eu não tenho, Senhor Deus, eu estou aqui como um mero escravo do Senhor, Pai. Samuel, Senhor Deus, possa ser uma pessoa dependente do Senhor, Pai. Que o Samuel, Senhor Deus, possa ser, Senhor, como Abraão, Senhor Deus, Assim e seja, Senhor Deus, que ele possa, Senhor Deus, somente confiar em Ti. Assim Deus, seja, nós te Jesus. pedimos que venha abençoar esse momento de reunião. Em Já nome te de Jesus. pedimos também, Pai, Sim, ó pelo Deus. ano que está próximo, Pai, que seja tudo conforme o Teu querer sobre as nossas Em vidas nome de e Jesus. sobre as nossas reuniões também. Sim, ó Toma Deus. conta das nossas vidas e nos abençoe também no monte onde falaremos contigo. Em nome de Amém. Jesus. Amém.